Hoje, infelizmente, é essa mentalidade que muitos bochileiros têm quando vão para fora do país. E se fazem de vítimas, querem sair por cima com uma falsa acusação, se fazendo como vítima da história toda, com destaque ainda mais com a bochileira média que quer tirar vantagem de tudo, quer usar, entre aspas, a cartada de vítima da sociedade, vítima de tudo, mas que quando vão para fora, aí eles veem que a realidade é totalmente diferente. Não basta apenas sua palavra, você tem que provar. E quando é provado, aí, meus amigos, a casa cai. E cai bem feito. Eu sei que eu não encostei em ninguém, apesar de tudo, apesar dos meus erros. É um jogo com o sonho das pessoas, porque a gente vem pra cá com sonho, né? A gente vem pra cá pra estudar, pra trabalhar, pra fazer as coisas, pra conquistar as coisas que a gente não tem no Brasil. Então, assim, eu não vim aqui pra isso, sabe? Eu não vim pra fazer barraco, eu não vim pra Irlanda pra brigar, pra fazer nada disso. Muito pelo contrário. Eu tava tentando resolver a situação, porque, querendo ou não, eu moro junto com meu noivo, então, assim, se o visto dele dá um problema, claro que vai me influenciar, nós dois estamos juntos, a gente divide a vida juntos, então, assim... E as acusações de agressão vão ser investigadas, né? Tanto a dele quanto a minha. Você acha que vocês conseguem ir para outra escola agora? Vocês conseguem... Então, tô vendo com o advogado isso. Tem muita coisa ainda, né? Que estão coletando e tal. Agora é esperar a resposta dos advogados para ver o que a gente pode fazer em relação a isso. Ao visto, se a gente consegue se matricular em outra escola, se a gente vai ter que esperar tudo passar. A gente tem a corte agora no final do mês, mas assim, vai ser um processo longuíssimo, né? Mas antes de dar minha opinião sobre tudo isso, não se esqueça do seu like, que é muito importante, de comentar aqui no vídeo a respeito do tema ou uma coisa aleatória que ajuda muito no engajamento. E se você está no seu celular, hype o vídeo que ajuda muito. E se fizer tudo isso, eu vou curtir seus comentários. Bom, antes que alguém venha dizer aqui, mas você não sabe a história toda, tá fora de contexto, eu vou explicar resumidamente o que aconteceu na Irlanda, nesse caso que vocês acabaram de ver, e repercutiu de uma tal maneira que mostra, querendo ou não, a realidade de muitos bochileiros que querem tirar vantagem de tudo, principalmente se fazerem de vítimas, colocando o outro como errado, tentando tirar vantagem, né, o jeitinho brasileiro, que é uma piada, pra mim é uma coisa muito... fora de senso, né, uma questão de, o brasileiro já é visto como um povo, entre aspas, né, com síndrome de vira-lata, e acontecem nesses casos, pelo naipe da pessoa, você já sabe quem ela vota e qual é o tipo de narrativa e ideologia que ela tanto gosta. Bom, então, esse caso que repercutiu todo foi de uma menina que tava na escola, aí o diretor pegou o celular dela, ela começou a acusar ele que ele tinha agredido ela e tal, isso, aquilo. Só que se vocês analisarem toda a história, vocês vão ver que é um pouco diferente daquilo que ela estava usando como argumento. Em suma aqui, o namorado dessa dondoca foi expulso dessa escola da Irlanda que eles estavam há um tempo. E ao que parece é que a escola tinha um sistema de 3 strikes, 3 chances. E detalhe, ele estava faltando muito, não estava dando justificativa, não estava doente, qualquer coisa assim do tipo. E ele tomou um aviso, ele fez de novo, tomou a terceira e tchau. Benção e rua. Só que adivinha o que a namorada dele fez? Bom, exatamente isso que você está vendo no vídeo. Ela fez um barraco antes daquela gravação que repercutiu, que o professor pegou o celular dela, que ela começou a gritar com ele, aí chamou a polícia e tal. Antes disso tudo acontecer, o namoradinho dela foi expulso e ela se revoltou, né? Começou a quebrar as coisas, começou a bater, começou a xingar, começou a gravar, que era proibido gravar na sala de aula. E aí, ela, inconformada com a expulsão, ela teve a brilhante ideia de gravar, se revoltar aí. E logo em seguida, quando chegou a polícia, adivinha quem grita mais alto dizendo que é vítima? Sim, a bochileira média. Ela disse, ele me agrediu, ele jogou meu celular no chão, eu tenho prova, eu tenho vídeo, eu tenho isso e aquilo. Só que, cara, quando a polícia pega o vídeo e assiste com calma os detalhes que vocês também já viram, o vídeo mostra exatamente o contrário do que ela estava falando. Mostra ela quebrando as coisas, mostra ela filmando contra a regra da instituição, mostra ele só tentando abaixar a mão dela e mostra ela e o namorado indo pra cima dele para as vias de fato. E a parte que mais me irrita de tudo isso é que ainda os bochileiros médios, né, que aqui, cara, infelizmente, tem que ser honesto aqui com vocês, não são todos os brasileiros, mas se vocês pararem um pouquinho para analisar, o brasileiro tem uma fama meio ruim lá fora. Não totalizando todos os brasileiros, mas os bochileiros, aqueles com síndrome de tirar vantagem de tudo, já que aqui no Brasil, infelizmente, as leis não se aplicam de verdade, as leis não têm real efetividade, tudo, entre aspas, tem que dar um jeitinho brasileiro, sair na vantagem do outro, se fazer de vítima, principalmente, como hoje em dia vocês já sabem, discursos narrativas que está
crescendo muito nas redes sociais, enraizando em várias mentalidades de muitas mulheres aí, na questão da falsa acusação, de sempre se fazer de vítima. Tanto é que esse foi o argumento que ela usou nessa entrevista aí que repercutiu, no vídeo que estourou nas redes sociais, ela se fazendo de vítima. Que isso é tão normal aqui no Brasil, que casos e mais casos acontecem e todo mundo fica em silêncio. Quando é comprovado que é uma falsa acusação, ninguém coloca isso em xeque. Então ela vai ser punida porque ela fez uma falsa acusação, podia ter acabado com a vida do cara, até literalmente, mas como aqui no Brasil não tem leis punitivas para esse tipo de situação, fica por aí mesmo. Aí a bochileira média, a dondoca, vai em outro país, com outra cultura, com outras regras, com oportunidade que poucos brasileiros têm, que eu vou colocar mais na frente, que, na minha opinião, isso, querendo ou não, mancha a reputação dos brasileiros que querem sair aqui do Brasil, querem uma perspectiva melhor de vida, e acaba meio que sendo colocado em uma caixinha dessas figuras aí que fazem essa palhaçada e mancha a honra dos brasileiros, entende? E essa mulher aí do vídeo, ela fez um vídeo mais editado, com a mão machucada, dizendo que aquele discursinho, né? Eu fui humilhada, não me deram médico, não fizeram exame, o sistema é injusto comigo. Aquela baboseira que todo mundo desse naipe de pessoas faz. Só que repara numa coisa, em nenhum momento, ela fala do que ela fez. Ela não fala nada, é tudo sobre o que fizeram com ela. E isso é que mais se volta aqui os brasileiros que querem ter uma melhor qualidade de vida, querem uma oportunidade fora do país. E essa pessoa aí, essa figurinha carimbada, essa bochileira média, fez exatamente tudo aquilo que não era pra fazer. Ela tá desperdiçando uma oportunidade que muitos queriam, é verdade essa, principalmente agora, ano de eleição, vamos ver como vai ser o fluxo aqui do Brasil, como vai ser o andar da carruagem aqui, e pelo que eu vejo, muitos brasileiros, até aqui, criadores de conteúdo, estão com a mentalidade de sair do país. Depende muito, lógico, do que vai acontecer no ano de eleição, como vai andar o Brasil, e é uma verdade que poucos brasileiros gostam de admitir. Eu digo brasileiros por englobar, mas os mochileiros, né? Que mais me, revolta no sentido de, cara, é que a maioria acha isso normal, na atitude que ela fez, que esse tipo de comportamento é aceitável. A pessoa chega num país novo que te dá tudo, cara, oportunidade de ouro pra sua vida, e age como se o mundo fosse um quintal da casa dela, como se pudesse meter a mão na cara de todo mundo e depois fingir que foi a vítima. Essa mentalidade de vira-lata, mentalidade de de que a regra é minha, eu faço o que eu quero, ou pior ainda, né, de se eu gritar mais alto, eu ganho. E é a realidade, infelizmente, que muitos brasileiros, não totalizando, têm para fora do país. Só que fora do Brasil, isso simplesmente não funciona. Você não está na sua casa. Lá, a regra não é sugestão, é uma ordem. Se está escrito para você fazer X, você tem que fazer X. Tanto é meio que preocupante isso, que eu já fiz vídeo a respeito de imigração em massa em países europeus, imigrantes legais, no quesito que não respeitam a cultura local. No Japão, por exemplo, eu já fiz um vídeo que o povo japonês estava revoltado com imigrantes que não respeitavam a cultura, que tinha uma oportunidade de ouro, não estava querendo aproveitar, estava pensando que o governo ia fazer de tudo para ele, que ele não tinha nenhum tipo de responsabilidade naquele país. E, infelizmente, a gente olha para países terceiros, mas aqui no Brasil acontece também. E esse fato repercutiu porque, como é uma brasileira, e aqui no Brasil a gente tem aquela questão do acolhimento, se é brasileiro, vamos ver a história por completo. Aí, no primeiro momento, todo mundo foi a favor dela. E isso é uma verdade, porque quando nós saiu a parte 2 do porquê será que o professor agiu daquela maneira, todo mundo ficou contra o professor, ficou falando mal do país da Irlanda, começou a ficar a favor dela e tal. Aí começou aquela questão de narrativa, a questão do lado político, e que vocês sabem muito bem. Aí, quando surgiu a parte 2 desse vídeo, todo mundo começou a ficar em silêncio, porque infelizmente aqui no Brasil, poucos são que têm postura de, independentemente de ser brasileiro, vamos ver a história por completo, porque infelizmente a reputação do Brasil, para muitas pessoas que não respeitam a cultura, não respeitam as leis, acham que na casa de terceiros vai ser como a dela, no caso dos países, né? As leis não se aplicam aqui, mas lá realmente se aplica. Eles acham que vão sair por cima, se fazendo de vítima, em questão, principalmente como hoje em dia mulheres fazem muito isso, né? Não totalizando, lógico, mas tem uma crescente muito alta de falarem alguma coisa que o cara fez, ou que a outra mulher fez, gravar fora de contexto, aí ela sai na vantagem, entre aspas, e se faz de vítima.
E como acredito eu que a maioria de vocês que me assistem tem um sonho, tem um objetivo maior de vida, de sair aqui do hostil pra ter uma qualidade de vida melhor, crescer na vida. Porque aqui, mano, infelizmente, cara, com o andar da carruagem, a gente não tem perspectiva de nada de melhora. Você já fazendo o seu, já tá complicado, trabalhando em 2, em 3 serviços, como no meu caso e proximamente o de vocês, já tá difícil, cara. Aí quando a gente vê um brasileiro, né, um mochileiro médio aí, querendo tirar vantagem, se fazendo de vítima, tentar cancelar alguém, eu não gosto, cara, de ver uma pessoa, principalmente brasileiro, que a gente sabe como é a realidade aqui do Brasil, perdendo emprego, perdendo sonho, perdendo uma oportunidade que muitos queriam, mas chega um momento que a gente precisa parar de passar pano, cara. Essa é a verdade. Quando essa galera faz isso, pelo naipe dela você já sabe o tipo, né? Praticamente todo mundo já tem uma ideia de como ela é. Eles não prejudicam apenas eles. Essa garota aí não prejudicou apenas ela e o namorado dela. Ela prejudicou, querendo ou não, indiretamente, cada um de nós brasileiros que está com a mentalidade de sair para fora. Quando o brasileiro chega na Irlanda, em Portugal, na Inglaterra, nos Estados Unidos, sei lá o que for, e fazer esse tipo de escândalo, esse tipo de baixaria, a imagem de todo brasileiro fica manchada, que nem eu falei para vocês anteriormente. A gente vira sinônimo de bagunça, de falta de educação, de pessoas que não respeitam as leis, que não respeitam a cultura, e aqueles que respeitam de verdade, o que muitos de vocês que me assistem, que têm princípios e valores que respeitam sim a cultura, as leis, fazem tudo certinho, e acabam sendo englobados como ruins. E aí vocês veem muitos brasileiros reclamando que são mal recebidos em outros países, que o visto é difícil, que o tratamento é diferente. Só que a resposta para tudo isso, a resposta está nesse vídeo que você acabou de ver. Pois enfim, essa é apenas a minha opinião, meu ponto de vista. Se você concorda ou discorda ou quer acrescentar alguma coisa que eu não falei, fique à vontade para comentar aqui. E também se você gosta do meu conteúdo, que eu sempre trago aqui, que é de graça, não te custa nada. Porém, entretanto, todavia, se você quer me dar um gás a mais, um incentivo, tem algumas formas que vocês podem me ajudar. Tem como você entrar no Apoia-se que tá na descrição, que você contribui mensalmente com qualquer valor. Aqui no YouTube tem como você deixar um valeu demais ou fazer parte do Seja Membro aqui do canal, que ajuda muito mesmo. Você paga menos que uma lata de Coca-Cola, que é um valor simbólico. E eu já agradeço aqui os novos membros que entraram no canal, que eu vou deixar aqui o print. Muito obrigado mesmo, vocês fazem parte dessa história. E se você também quer contribuir da forma grátis, é só você deixar o like, comentar, hypar o vídeo, se inscrever no canal, compartilhar para um amigo, que já faz uma diferença grande mesmo. Então, cara, no mais é isso. Eu desejo sucesso para todos vocês e até a próxima.